Sejam bem-vindos a um novo episódio do Podcast Educação, uma iniciativa do Núcleo das Escolas Particulares da CIRP. Eu sou o João Aleixo, fundador da The Future School e seu apresentador. E hoje eu tô com um convidado mega especial. Eu vou ler o currículo dele aqui porque é grande. E se eu esquecer de alguma coisa, por favor, Daniel, me complementa. Eu tô aqui com o Daniel Rodrigues, que é apaixonado por educação, inovação e empreendedorismo, mestre em Linguística Aplicada pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, fundou a CCLI Consultoria Linguística em 2003, completando 20 anos de história. Também é autor de 2 livros incríveis e também é vencedor do Prêmio Nacional de Inovação. Daniel, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Pode complementar aí se eu esqueci alguma coisa. Ô, João, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast. E o que eu complementaria aqui é que eu sou também integrante do Núcleo das Escolas Particulares, né? Estou muito feliz por estar aqui numa iniciativa maravilhosa do Núcleo. Esse núcleo eu tenho muito carinho, né? Que eu participo desde a iniciação, ajudei a montar e que vai se desenvolvendo, né? E trazendo formas de ajudar a ampliar a voz, né? Do segmento da educação na nossa cidade, contribuindo, né, para o desenvolvimento das escolas e também para o esclarecimento dos pais, né, e dos alunos sobre o que a gente faz, né, o que a gente acredita na educação e na inovação, né, aplicada à educação. Legal. E eu não consigo pensar em outra pessoa quando a gente fala sobre colaboração, a não ser você. Porque eu vejo você muito colaborativo, principalmente na área da educação. E hoje eu acho que a gente pode trabalhar vários temas importantes, inclusive voltado à especialização que você está desenvolvendo, que é a questão da inovação, liderança, mas algo que faz tudo isso ser real, que é o propósito. Então, eu gostaria da gente poder iniciar em como que a gente se transforma num adulto com propósito, né? Para a gente não ficar aquele adulto que só trabalha por dinheiro, por status, a gente realmente ter uma realização pessoal e profissional na nossa vida. E, consequentemente, acho que o sucesso financeiro, o sucesso profissional, quando a gente trabalha com propósito, ele vem de forma natural. Então, como que a gente busca isso? Como que a gente exercita? Como que a gente desenvolve isso desde pequeno até depois de adulto, né? Começou difícil, hein, João? Eu sei. Aqui a gente só chama a galera de peso que aguenta as perguntas aqui. Porque, na verdade, né, o que acontece? Tem uma questão muito importante, que o propósito, ele sempre vai estar dentro de nós. Então, todo ser humano, né, quando a gente vai aprofundar em nós mesmos, na nossa essência, nós vamos conseguir acessá-la. O difícil hoje em dia é a gente ter tempo para isso, né? Então, o mundo fica tão desconectado de valorizar o que a gente traz aqui dentro de nós como essência e colocar isso a serviço do que a gente faz no mundo, fica tão voltado ao que está fora que traz uma complexidade maior para jovens e adultos conseguirem dar atenção a isso. Então, o primeiro passo, eu acho, é você entender se é importante para você na sua vida, né? Porque vai ter um momento da vida que talvez não esteja fazendo sentido e você não vai querer parar para isso. Mas vai vir uma fase que pode ser cedo e pode ser tarde, que de repente a vida te traz uma situação que você para pensar. Talvez aí seja a oportunidade. E o primeiro passo é você olhar para si, né? Desenvolver o autoconhecimento, entrar em contato com o que você de verdade acredita, né? Que é o melhor para a sua vida, sem ficar preso ao que o mundo lá fora acredita ser o melhor para a sua vida. As crianças sempre sabem, né? Quando você que trabalha com bastante criança. Sim. Quando você pega a criança de uma faixa etária com menos de 7, né, que ela não foi ainda doutrinada pela escola, né, e pelas regras sociais, que ela está na fase do despertar da criatividade, da descoberta, ela costuma a se expressar como ela é. Né? Às vezes ela comete gafes, né? Porque socialmente algumas expressões... Sim. Não tem os filtros sociais ainda, do contexto, né? Sim. E conforme a gente vai ficando adulto, nós vamos aprendendo isso. O que é super importante, né? Porque a gente vive em sociedade. Mas, por outro lado, a gente acaba muitas vezes se prendendo a entregar uma versão de nós mesmos que não representa aquilo que a gente tem dentro. E aí a gente fica preso, né? Preso a satisfazer uma exigência de fora,
de algo que nós não temos dentro e isso vira uma cilada, né? Porque o contrário, ele é muito mais poderoso, né? A gente se compara muito, né? Então, você vai ter lá um jovem que vai se comparar com o outro e que vai achar que ele tem sucesso ou não se ele tiver a mesma coisa que o outro tem. Sim. E E com as redes sociais ficou mais pesado ainda, né? É verdade, muito mais Porque pesado. a gente tem muito mais acesso a milhões de pessoas, de referências, que antigamente a gente não tinha tanto acesso assim, né? A gente tinha ali os atores da TV, uma vez ou outra que passava, que a gente se inspirava, mas hoje em dia a gente abre o aplicativo, a gente vê um adolescente de 15 anos que está trabalhando na NASA, uma pessoa de 40 anos que criou uma empresa de sucesso, que tentou a vida inteira. Então, eu acho que são tantas referências que às vezes pode ter um lado bom de você se prender naquilo e falar, nossa, é possível, vou tentar também, se alguém fez eu também posso. Mas também acho que gera uma confusão também, né? De você querer seguir o que o propósito do outro, mas sem olhar para si e saber se aquilo é importante para você também, né? Exatamente isso, porque assim, aí que você não cai na cilada, porque é muito bom assim, o lado positivo, né, das redes, de você poder ver. Se você quer algo, dentro de você, você sente que é aquilo que você quer para a tua vida. E você olha referências que conseguiram e que você acredita que vai ser possível, você começa a lutar por aquilo, mesmo que você não consiga, vai valer a pena para você. Porque você está colocando tua energia, está aprendendo a lidar com as dificuldades que vão aparecer no caminho para buscar algo que você de verdade quer. O difícil é quando você está nessa busca insana e nem é o que você quer. Porque você nem sabe o que você quer de verdade, né? Aí a gente abafa muito a força do propósito. Então, o propósito vai ter força quando ele representar uma escolha de vida que é sua, que é autêntica, que é genuína, né? Eu brinco, né? Que o propósito é aquilo pelo qual a gente até morreria por ele, né? Sim. Vale a pena, né? Vale a pena. Porque você dá a tua energia toda para ver aquilo acontecendo no mundo. E o propósito te inspira a superar obstáculos, a aprender, né? A educação entra com um papel muito importante, né? Porque... Desenvolver competência para chegar naquilo, né? Exatamente. Que você quer. E o que mudou muito, né, de antes para agora, na educação, na escola regular, né? Antigamente a gente era muito centrado no conteúdo. Porque todas as habilitações de sucesso na nossa vida, elas dependiam de conteúdo. Então eu precisava aprender conteúdos, decorar conteúdos e ser bom em demonstrar que eu tinha aquele conteúdo dentro de mim. Sim, numa prova, né? Em provas, em certificações e tal. Sim. Não que não seja importante o conteúdo. Ainda hoje ele é extremamente importante. Mas na sociedade, hoje, os desafios que a gente enfrenta, eles têm muitas dimensões que são de ordem emocionais, comportamentais, e isso está muito ligado à essência. Sim. Isso está muito ligado a essa força de um propósito para conseguir dar conta de ter por que mudar comportamentos que não fazem bem para aquilo que eu quero, mas que eu tenho eles porque eu sempre fui daquele jeito, né? Sim. Hábitos, né? Então, assim, lidar com tudo isso é muito complexo. Então, se eu não tenho um norte que me ajuda a colocar uma perspectiva para essas mudanças, para essas situações, eu fico muito perdido. O que a gente vê hoje é bastante profissional, né? Em fase de se descobrir, buscar caminhos, porque senão a gente fica realmente perdido, sem conhecer o propósito e sem ter a força dele, tanto para a pessoa quanto para o negócio, né? Quem é empresário, quem lida com empresa. Toda hora tá tirando para um lado diferente porque não identificou realmente aquilo que motiva ele, né? Ele quer ir meio que na onda do mercado, né? Isso aqui tá dando certo, vamos para lá, agora vamos para cá. Então, não gera uma identidade do empresário refletida no negócio, porque ele tá sempre copiando outras personalidades, né? Muitas vezes sim. Nós que somos da educação, a gente tem uma vantagem, né? Porque, queira ou não, a educação em si, ela é muito inspiradora. Porque quando você contribui para educar um ser humano, você vai ajudar a transformar a vida dele. Não importa a dimensão da escola, né? O conteúdo que ela trabalha, se ela realmente trabalha de maneira séria, ela vai ter lá embaixo esse propósito de essência. Influência muito forte. Que é ajudar aquele ser humano que escolheu aprender alguma coisa a ter a vida dele transformada. Quando a gente trabalha de verdade dentro da escola, a partir desse propósito, ganha um outro significado a mesma aula. É uma mesma aula. Sim. Mas eu estou conectado aqui com o propósito de ajudar aquele ser humano
a partir daquele aprendizado, conseguir levar para a vida dele algo transformador. Quando eu estou aqui só na sala de aula, com a visão do conteúdo, a minha preocupação é dar aula. Sim. Eu percebo justamente isso, que antigamente, até na época que eu estava na escola, era muito comum os professores falarem, ó, estuda isso porque isso é importante para cair no vestibular. E funcionava, né? Para minha geração, nosso principal objetivo da escola era passar no vestibular. E deu certo até agora. Mas para essa nova geração não funciona mais isso, né? Na minha geração, nós já éramos muito questionadores, né? Onde eu vou usar isso na minha vida? Para que eu estou estudando isso? Só que a gente aceitava e estudava. A nova geração, a gente percebe que não existe muito isso, né? Você tem que primeiro mostrar o propósito do porquê que eu estou estudando aquilo. Se eu achar que aquilo faz sentido para mim, eu vou me dedicar e aí eu vou entender e me esforçar para aprender aquilo. Se eu não acho que aquilo vai fazer diferença na minha vida, ou seja, se não tem um propósito para eu aprender aquilo, o meu nível de interesse vai lá embaixo e não tem santo que vai fazer a criança, né, forçar ela a estudar aquilo. Né? A criança nem é um adulto, né? Veja só, tudo que a gente fala, né, nasceu justamente da CCLI, que é uma empresa de educação que trabalha com idiomas. Qual era o meu problema antes? Antes eu era professor e eu dava aula e eu percebia que o foco da escola, isso 20 anos atrás, né? Porque eu era um jovem empreendedor e não sabia, né? Mas assim, naquela época eu estava enxergando que aquele modelo do livro didático, para aquele perfil de público, não ajudava todos. Tinha aqueles que iam poder chegar onde precisavam, mas tinha alguns que precisavam de coisas que não estavam ali. Mais personalizado, né? Que eu não sabia o que era. E foi aí que eu fui para academia, fazer pesquisa, fazer mestrado, para entender como é que eu poderia ajudar aqueles que precisariam de algo que não estivesse dentro do que o padrão era capaz de entregar. E depois do mestrado que eu entendi, né, que se eu quiser de verdade fazer com que aquela pessoa ou qualquer um deles que aparecesse para mim como aluno chegasse na proficiência que ele precisa na língua para o mercado de trabalho, né, para as reuniões, para as viagens, eu teria que fazer diferente. Eu teria que, em vez de orientar o processo para o ensino, desenhar um processo orientado à aprendizagem. Hoje isso já é uma tendência. Né? Hoje é uma tendência da educação. Hoje todo mundo fala de ensino personalizado, híbrido, né? Hoje já está mais difundido já se torna mais isso, porque a sociedade pede isso. Mas, basicamente, isso atende àquele propósito. Porque o meu propósito de vida não era dar aula. O meu propósito de vida era me conectar com o meu aluno e conseguir transformar a vida dele, ajudando ele com a língua que ele achava que ele não ia conseguir, aí ele conseguia. Muitas vezes a gente tem uma crença que nos limita. Se a gente consegue encontrar alguém que nos ajuda a superá-la, a gente voa. Então, era um papel muito maior, né, do que o papel de apenas ensinar a língua. Mas era o papel de ajudar aquele ser humano a se transformar num ser humano proficiente naquela língua, né, bilíngue. Então, isso muda todo um jogo. E foi isso que fez nascer uma empresa. Então, se não fosse essa força, né, desse propósito, eu acho que a CCLI não existiria. E nós somos a primeira empresa de consultoria linguística do Brasil, porque eu tinha alunos meus que eram consultores e eu via que a preocupação deles como consultores não era dar a consultoria, mas era entregar lá no final um resultado concreto para aquela empresa que precisava melhorar a performance dela na área que ele era especialista. E aquilo fazia tanto sentido para mim que eu falei assim, não, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí batizamos, né, a metodologia que eu tinha desenhado no mestrado como uma consultoria linguística. E ela é orientada a este propósito. Então, o propósito é o primeiro pilar da nossa cultura inovadora humanizada, porque ele é a força do nosso olhar no dia a dia. Então, eu estou aqui para me lembrar, né? Senão eu esqueço. Então, o porquê de eu estar aqui? Eu estou aqui para ajudar o João a poder enfrentar aquele desafio que ele tem, que vai exigir a língua que ele escolheu, e a serviço disso que eu estou aqui. Não é para fazer essa lição com o João. Porque, às vezes, durante a própria aula, né, eu percebo uma necessidade que eu não tinha mapeado antes. E quando eu mapeio nessa interação, nessa necessidade, eu consigo incluir para a próxima aula, né, no seu projeto, essa necessidade que está existindo, que pode ser uma necessidade de dificuldade da língua, mas pode ser uma necessidade emocional que eu percebi, que eu vou ter que trabalhar melhor junto contigo,
ou comportamental que eu percebi, né? Porque o ser humano ele é integral. Sim, É o pensar, sim. o sentir e o agir. Então, o propósito ele está muito na dimensão do sentir, porque ele dá essa força de motivação. E o aluno só vai conseguir o resultado de verdade se ele estiver motivado. Porque a motivação ela precisa ser interna. Então, quando eu consigo conectar o meu propósito de ser consultor, de estar aqui a serviço daquele teu desafio, Do objetivo do aluno, do né? propósito dele. Sim. E quando você ganhou clareza do seu próprio propósito nesse curso, porque lá numa entrevista de diagnóstico, você foi levado a ter aquele tempo de 40, 50 minutos com uma pessoa que foi investigando por que é que você quer aprender essa língua de verdade. Veja que eu falei agora há pouco, né? As pessoas acabam não dando atenção ao seu propósito, porque a vida é muito louca, muito corrida. Sim. Ela não tem aquele tempo para poder olhar para si e mergulhar dentro disso. Na nossa metodologia, nós incluímos a primeira etapa, que é a obrigação desse Esse momento. mergulho. A obrigação desse momento. E você pode acreditar, é triste dizer, mas a gente perde algumas oportunidades de alunos porque a pessoa não tem esse tempo. Ela já quer começar no curso. Sim, sim. E na CCL ela não consegue começar no curso. Ela precisa primeiro E, na fazer verdade, o diagnóstico. o diagnóstico é a parte mais importante, né? Se você vai num Exatamente. médico, você fala, olha, tô com dor no pé. O médico não tem como te passar um tratamento logo de cara sem ter o diagnóstico. Então, ele vai investigar, vai ver o que é para te passar o melhor passo a passo, o melhor tratamento, o melhor direcionamento. E nesse ponto que você, durante a sua fala, eu identifiquei 2 pontos que eu acho que são pontos importantes que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Uma das coisas que eu percebo, né, que essa questão do propósito ficou muito, eu acredito que banalizada na boca das pessoas, né? O meu propósito é ajudar pessoas, né? Que eu acho que está muito banalizado isso nas redes sociais principalmente. Eu acredito, e aí você vai complementando se essa for a sua visão ou se você tiver uma visão contrária, que o propósito ele vai surgindo à medida que a gente vai trabalhando e desenvolvendo e tentando coisas. Eu acho que é muito difícil a gente entender o nosso propósito logo de cara e ficar naquilo fixo. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sempre quis trabalhar com jogos e eu, graças a Deus, nasci numa família que entendeu isso, né? Vamos pensar em um mundo de 10 anos atrás, que não existia notícia sobre isso na TV e tudo mais. E eles me permitiram vivenciar isso, né? E à medida que eu estava ali na faculdade, estudando sobre games e tudo mais, o meu sonho, que eu achava que era o meu propósito, era trabalhar num grande jogo, numa indústria fora do país, que eu pudesse participar de um grande jogo ou de um grande filme. E à medida que eu fui entendendo mais o mercado, foram surgindo outras possibilidades dentro daquele mesmo propósito que eu achava que era trabalhar fora. E dentro desse caminho, nesse percurso, eu descobri ali a educação. E eu falei, por que eu não posso pivotar isso para essa área e dar a oportunidade para crianças que não têm esse acesso a essa informação, que era a informação que eu queria ter tido quando eu era menor, e direcionar eles desde pequeno. Então, eu acho que o propósito, ele tem sim um centro, só que ele pode ir amadurecendo com o tempo, à medida que você vai amadurecendo, né? Uhum. Então, hoje eu entendo que, igual você falou, o seu propósito não era dar aula. Só que pode ser que na época você achava que por meio da aula você estava exercitando o seu propósito. Só que à medida que você foi amadurecendo e aprofundando naquele assunto, você foi entendendo que o seu propósito era um pouco maior e que às vezes dar aula estava te limitando no seu propósito. E aí você expandiu isso, treinou pessoas, colaborou, né? Que eu acho que você é referência na área de colaboração. Então, você expandiu o seu propósito a partir do amadurecimento e dessa transformação. Não sei se você concorda com essa Sim, faz visão. Muito sentido. Eu vou até trazer uma... Eu até falei ontem na CBN, tá gravado, foi ontem, não foi hoje. Eu gostei que você usou amadurecimento. Eu tava com a Ana lá ontem, e ela fez uma pergunta parecida. E o propósito, ele pode mudar? Pode, tudo na vida pode, mas ele tende a ser mais estável. Sim. Por isso que ele é uma força. E a palavra amadurecimento foi boa. Eu usei elevação de consciência, que é a mesma coisa, porque assim, muitas vezes nós não temos maturidade
para acessar diretamente a essência, lá no pura. Sim. Então, vamos supor que seriam camadas, né? E a gente acessou uma primeira camada. Já é aquela coisa, mas está numa camada ainda mais superficial. E à medida que eu vou ganhando maturidade, consciência, eu vou me aproximando do centro dessa essência, eu estou cada vez me conectando mais com o mesmo propósito, Sim. mas num nível mais profundo. Mas é a mesma coisa. E só uma complementação do que você trouxe dos seus exemplos, para ajudar. Primeiro que eu também concordo que banaliza muito, mas é normal, né? Tudo a gente banaliza, né? O ser humano tem essa tendência de banalizar. Sim. E eu não gosto de ficar reinventando termos para poder ressignificar, mas eu gosto de sempre estimular que a gente se aprofunde na essência daquilo, né? O problema não é você ter o propósito de ajudar as pessoas. O problema é você usar isso só como ferramenta de venda. Por exemplo, que veja só, né? essas pessoas, talvez, que você percebe, colocou lá, mas na hora do vamos ver você não enxerga. Sim, sim. É óbvio que ela só colocou lá pelo primeiro problema que nós discutimos, que o mundo externo pede que todo mundo tenha um perfil que coloque um propósito. Sim, sim. E aí ela vai lá e coloca porque ela foi obrigada, não porque ela quis. É igual empresário. Tem muitas empresas que quando a gente vai fazer o MBA, a gente é obrigado a ter missão, visão e valores, e a gente vai lá e faz como exercício de MBA. Sim, sim. E aí não lembra que aquilo é para ser... No dia a dia, né? Ser vivenciado aquilo, da né? empresa. Então, eu acho que essa que é a diferença. Sim. Se eu estou fazendo para fora... Foi falado ontem, inclusive, né? De que a missão, visão e valores e proposta, tudo linkado ali, não é um quadro no refeitório, não é o... Eu até gostei dessa imagem visual, né? Do quadro no refeitório, do regimento interno, ele é o dia a dia ali, né? É o que acontece. O comportamento do líder, o que ele exige dos liderados, o dos clientes também. Eu acho que os clientes têm que estar alinhados com o propósito da empresa, porque senão não acaba que não cola, né? Não fica Isso na que empresa. É legal, né? Porque quando o propósito é forte, então nós vamos ter a contratação por meio dele e a atração de clientes por meio dele. Sim, sim. Tende a ser muito mais suave. Aí vira um diferencial competitivo de verdade. Sim. Porque aquela escolha de ser daquele jeito na vida é que vai fazer você poder ter chances de ganhar o seu jogo, porque vai ter pessoas que vão querer justamente por isso. Porque não é igual ao vizinho lá do lado. E aí você não tem que ficar brigando por preço, por baixar R$10 de mensalidade, né? Sim. Para conseguir o aluno. Mas aí, continuando a tua explicação, que foi muito bacana, o propósito, ele sempre é o porquê. Ele não é o como. Não é o quê. Então, o quê, não importa o trabalho que você vai fazer. O que muda, né? Não importa o trabalho. Pode ser fazer um game numa grande empresa, pode fazer um game numa pequena empresa, pode ser dando aula. A essência mesmo desse propósito, ela vai estar contigo em qualquer coisa que você faça. Então, tem até o slogan do Small Giants, né, que é a comunidade que eu participava nos Estados Unidos, eles falavam, não é o que fazemos, mas quem somos. Porque quem somos, se o mundo mudar a ponto de não existir mais o que fazemos no mundo, mas nós continuarmos tendo aquela essência, aquela força que a gente tem de propósito maior, o propósito maior é acima do que a gente faz. E nós vamos dar conta de fazer outras coisas que vão ser importantes para o mundo, por quem somos, né? E na educação isso é muito importante, né? Porque a educação, quando ela começa de maneira muito filosófica, né? Sim. É humanizada. Sim. A educação, ela é da essência. A educação, ela é voltada para dentro, para o humano, né? E aí houve uma fase por conta do Taylorismo, né? Do mercado de trabalho, que se voltou para fora para o conteúdo. Eu acho que agora... Todo mundo numa caixa. Agora é uma era de integrações. Sim. Até a Adriana Neves fala muito isso, né? Que não é mais ou, agora é e. Né? É o e. Sim. Então, talvez agora é essa fase que a gente vive no mundo, na educação, na liderança, que é conjugar as coisas que são importantes e relevantes de dentro com as coisas que são importantes e relevantes de fora. Sim. E aí, por isso, inclusive, a metáfora, né, dos 6 pilares da cultura inovadora humanizada, que propósito, liderança e pessoas, a forma a dimensão interna, ambiente, processo, resultado, a dimensão externa, e essas duas se complementam no inteiro, né? E aí nós estamos realmente poderosos, porque estamos inteiros, né? E é importante conectar propósito com resultado, porque propósito da boca para fora é muito fácil de viver, de dizer, de querer. Então, a gente não precisa se capturar por esses discursos vazios, né? Senão a gente fica vazio como discurso.
Sim. O mais importante de trabalhar propósito na educação, na escola, na empresa, na vida, é aquilo fazer sentido para si. Aí, se fizer sentido para si, aí você vai conseguir levar esse impacto de sentido para outros. Do contrário, não, né? Sim, e até puxando isso, o gancho que você falou, lá um tempinho atrás eu falei que tinham 2 contrapontos que eu acho que dá para desenvolver. O segundo, eu acho que existe uma confusão, inclusive com adolescente, com adulto também, de que o propósito... eu acho que existe muito essa confusão de que trabalhar com propósito é só fazer o que gosta. Uhum. Eu acho eu acho que principalmente as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas estão muito confusas com esse conceito de trabalhar com propósito, é só fazer o que gosta, vai ser sempre super gostoso. E a visão que eu tenho sobre isso é que é justamente o contrário, assim, o propósito ele te dá força para fazer até aquilo que você não gosta, sabendo que você vai chegar no seu objetivo final por meio desse caminho mais difícil, né? Então eu acho que tá gerando essa banalização que eu falei do propósito, ela tá gerando essa confusão mental nas pessoas, e em adolescente eu acho que é muito pior, porque eu acho que banalizou esse negócio de você tem que trabalhar com aquilo que você ama. E aí eles vão pra faculdade, vão pra um curso e eles acham que eles vão só fazer aquilo que eles gostam, né? Então, eu sempre que isso acontece lá com as crianças, né? Vou fazer um jogo, vou fazer um robô. Ele acha que vai ser sempre muito gostosinho, que ele vai apertar o botão, o robô vai dar a pirueta e tudo mais. Eles não entendem, e tudo bem, crianças, né? Mas eu acho que adolescente e adulto já tem que estar mais maduro para entender que o propósito, ele não é aquilo que vai ser divertido o tempo todo. Ele vai ser algo que o resultado final vai ser muito satisfatório, só que ele te dá forças para você passar pelos momentos difíceis. Então, é uma matéria que você não gosta, ou às vezes um trabalho que não está te satisfazendo emocionalmente naquele período, só que você entende que aquele é um lugar que você tem que estar para chegar no seu objetivo final, né? Você tem que passar por aquela experiência, talvez um pouquinho difícil ou que não está sendo engajadora para você, mas sempre olhando para o objetivo final. Então, eu acho que essa confusão de que propósito é só fazer o que gosta, está gerando não sei se a palavra adoecimento é muito pesada, mas eu acho que está gerando um adoecimento meio que generalizado dos novos integrantes no mercado de trabalho, né? Sim. Antes de entrar aqui, eu estava no núcleo da gestão de pessoas aqui da CIRP, num talk show maravilhoso sobre liderança no mundo pós-pandemia. E uma das painelistas, que é de uma empresa aqui de Rio Preto, no término, ela sugere que se faça um novo talk para falar sobre saúde mental. E ela, que é da área, diz e a importância disso por conta do adoecimento que estamos vivendo assim no mundo. Então, é um dado que você traz que ele é real. Sim. Eu vejo que sim, que tem muita confusão que gera como consequência doenças mentais que não são desejáveis, né? Ninguém quer ficar ansioso o tempo todo, ninguém quer ficar deprimido, ninguém quer... E tem alguns gatilhos, algumas questões sociais hoje que estimulam essa confusão toda. Então, o propósito ele vai ter a força até para isso, na minha visão. Na minha visão, se eu tenho consciência, autoconhecimento do meu propósito, dos meus valores, e se isso para mim é claro, eu navego nessa confusão toda mais protegido no que importa. Sim. Porque eu ser humano, eu estou protegido. Porque essa essência aqui eu consigo proteger porque eu a conheço. Agora, e aqui vai estar tudo confuso, aqui vai estar tudo difícil. Quando eu não conheço, não tenho autoconhecimento, eu acabo fazendo parte da confusão. Sim. E eu me torno também essa pessoa confusa e que ora está feliz aqui, ora não está mais feliz aqui, só porque a confusão aqui não tem nada a ver com dentro. Então, esse movimento para dentro, eu acho que ele vai ajudar, ele tem potencial de ajudar a diminuir um pouco esse nível de doença mental, né, que a gente está vivenciando. Muitos jovens também, né, cada vez mais jovens passando por isso. E, de novo, né, eu reforço que o propósito precisaria ser o porquê. Porque o porquê vai estar acima do quê. Se a tarefa é chata, se eu detesto ela, mas o porquê que eu tenho que fazê-la é claro para mim... Você passa por aquilo. Eu faço...
É isso que eu digo assim, eu não sei, às vezes eu sou muito, talvez, romântico, né? Porque eu sou canceriano e eu sou romântico, gosto de escrever. Mas eu vejo assim, o dia a dia ele é difícil. Sim, O dia a dia ele é sim, pesado. sim, Numa empresa a gente lida com muitos desafios. E sim, quando você lida com, a gente lida com escola, você tem a equipe, que já é grande, aí você tem os alunos, que é um volume maior ainda. sim. Então é um universo de pessoas muito grande. E a gente sabe, onde tem uma pessoa vai ter problema. Onde tem duas, é exponencial o número de Sim, problemas. sim, Imagina sim, quando isso se multiplica, é mais de 1000, né? Então, sim. como a gente se mantém feliz e satisfeito, apesar de todos os perrengues, dificuldades e coisas que nós vamos ter que resolver que nós não gostaríamos? É justamente Sim. pela conexão com o propósito. Porque eu vou resolver aquele problema, eu vou encarar aquele sabor, eu vou lidar com aquilo que nem deveria estar acontecendo, Sim. inspirado por ele. E aí eu consigo terminar o dia com aquela sensação de dever cumprido, porque o propósito foi cumprido. E talvez muitas das tarefas daquele dia, para o dia seguinte, não devam acontecer. Mas a vida traz coisas que nem sempre é o que a gente quer, né? Eu acho Sim, que esse é o amadurecimento, né, do profissional. Ele entender que nem tudo é o que a gente quer. E vocês, mais jovens, né, tiveram uma criação diferente. Então é importante olhar para a sim, família, para a escola também por isso. Porque se a gente tem o jovem em casa, a criança, e ela nunca pode se decepcionar, ela nunca pode ficar frustrada, eu estou sempre tentando evitar que ela lide com qualquer tipo de dor quando ela estiver num ambiente que não vai totalmente ter... competitivo, né? ou até não, assim, a primeira dor que aparece. É igual quem nunca teve anticorpos para alguma coisa. Aham. Quando pega aquele vírus pela primeira vez, vem muito forte, porque é a primeira Sim. vez. Quem já tem anticorpos, às vezes está do lado e não Não desenvolve. acontece nada, É sim, mais ou sim. menos isso. O emocional, ele também tem que ser trabalhado. Então, a educação emocional hoje, ela se torna cada vez mais importante, mas não é uma responsabilidade apenas da escola, né? Ela é uma Sim, responsabilidade eu ia de até todo o entrar nesse contexto. assunto dessa parte do desenvolvimento intrapessoal, que na verdade existem ali as nove tipos de inteligência, que é uma pesquisa feita em Harvard e que eu particularmente acho muito válida, né? Não virou uma lei ainda, algo 100% comprovado, mas eu acho que a inteligência intrapessoal, que é aquela de olhar para si e saber se respeitar, ela tem que ser trabalhada desde cedo. Né? Lá na The Future, a gente trabalha dentro das nossas limitações, que é permitir que a criança se descubra. A gente recebe muito cliente, pai, que às vezes vê muita matéria na TV sobre robótica, sobre o mercado de tecnologia, e chega pra gente e fala assim, ó, eu quero que meu filho faça aula de robótica. Aí a gente explica a metodologia, explica que existe ali um momento de descoberta, que o aluno vai passar tanto por programação de games, aplicativo e robótica, e depois ele vai escolher aonde ele vai se especializar. E mesmo assim, tem pai de aluno que pede para falar assim, não, mas eu quero que você direcione meu filho para robótica. Então, existe todo um contexto de inteligência intrapessoal em que o aluno vai se descobrindo e a gente orienta e vai conversando ali com o pai da importância de dar essa autonomia para o filho explorar as diversas áreas dentro da área da tecnologia e poder ter autonomia para escolher aquilo que ele quer se desenvolver. Então, a gente faz esse trabalho lá, dessa forma. Mas quando a gente fala de um âmbito mais amplo na área da educação, né, desde a da formação ali da criança até a adolescência, existem várias competências também que são importantes, como trabalho em equipe, liderança, a questão de lidar com frustrações, autoconhecimento, identificar seus pontos fortes e fracos. Existem algumas práticas que você recomenda, assim, que dê para trabalhar nas crianças, nos adolescentes, para fortalecer essa inteligência socioemocional que vai dar força para ele se juntar naquele propósito que ele está se descobrindo, né? E desenvolver essas outras habilidades que vão fazer com que ele chegue nesse propósito. Então, tem algum exercício, alguma prática, assim, que você recomenda? Hoje, assim, eu estou bem distante, né, da prática do ensino, especialmente para criança e adolescente. Bem no início da minha carreira, eu tive essa experiência e foi maravilhosa para mim. Rio Preto é uma cidade reconhecida, né, por ter escolas muito boas, uma educação muito boa. A área educacional na cidade é muito forte. Pais, né, da região muitas vezes trazem os filhos para estudarem aqui por conta disso.
Então, eu acho que as escolas fazem um trabalho, um esforço, a gente percebe no NEP, né? Inclusive nas discussões que as escolas fazem, para olhar para tudo isso. Da onde eu estou, né, que é uma empresa, que é uma escola, mas é uma consultoria na área de idiomas, que trabalha focado com adultos, especialmente, e que tem uma parte da equipe que se dedica a trabalhar os filhos desses pais, aí eu percebo algo muito importante que talvez contribua. O meu aluno adulto, muitas vezes ele chega frustrado para começar, porque não é a primeira vez que ele está tentando. E quando ele faz o diagnóstico, a gente tenta acessar justamente esse lugar. Por quê? Os bloqueios, né? Porque é normal, assim, eu acho que sim, trazer como normal que a competência intrapessoal é uma competência. Inteligência emocional é uma inteligência. Sim. Que como todas as outras áreas do saber a gente desenvolve, eu acho que já tira uma pressão. Sim. Porque o problema é que a gente fica muito taxativo. A gente acha que a gente é daquele jeito não pode, não e pode, acabou. deve, não deve. E se a gente começa a olhar... Por isso que o autoconhecimento, às vezes... Minha opinião, tá? Não sou profissional da área. Mas eu sinto, meu sentimento, é que muitas vezes a dificuldade de conseguir acessar o propósito tem a ver com medo. Porque quando eu vou olhar para dentro de mim de verdade, eu vou ver tudo aí, né, gente? Eu não vou ver só o que é legal, o que é bom. Sim. Eu vou ver aquilo que não é tão bom assim. Tem um exercício... Desculpa te interromper, mas tem um exercício muito legal que eu já fiz lá na empresa e eu acho que dá para todo mundo fazer, que chama Janela de Johari. Já ouviu falar sobre ele? Não conheço. Ele é uma janela que tem 4 quadrantes e que você vai colocando ali o que você... conhece sobre você e que as outras pessoas não conhecem. Então, você escreve aquilo num quadrante. Aí você escreve no outro quadrante aquilo que você conhece de você e que as outras pessoas conhecem também. Então, aquilo que está exposto para as pessoas. Tem um outro quadrante que é aquilo que você não conhece de você, mas que os outros enxergam. E essa parte aqui são os outros que têm que fazer de você. Então, você pede opinião. O que você pensa de mim? Me descreva com 5 qualidades, 5 defeitos. Então, às vezes vai aparecer um ali que você fala, nossa, a pessoa me acha metida. Como será que eu me comporto no meu dia a dia que faz a pessoa achar que eu seja metido? E o último, que é o lado obscuro, assim, que é o que os outros não sabem, e você também não se conhece, que é o seu comportamento ali instintivo, né? Que às vezes ele aparece num momento de estresse ou num momento de reação rápida, que às vezes você age de um jeito que você normalmente não agiria. Então é um exercício que eu já fiz, muito legal, dá para fazer com a equipe assim, de forma anônima, para não expor a pessoa, para a pessoa realmente colocar aquilo que ela realmente pensa de você. E você se atentar aos pontos que às vezes você não estava atento, né? Às vezes apareceu ali, eu lembro que quando eu fiz, apareceu que eu era muito grosseiro em alguns momentos. Aí eu falei assim, nossa, eu não me vejo assim, porque eu gosto quando as pessoas falam exatamente o que elas pensam de mim, porque daí eu tenho a oportunidade de mudar. E às vezes eu faço isso com outro, falo, ó, isso aqui que você fez não tá legal, vamos fazer de outro jeito. E às vezes a pessoa, ela entende aquilo como grosseria. E do meu lado, na verdade, eu vejo como se eu estivesse fazendo um favor para ela, dando uma oportunidade dela ajustar aquilo. Então, quando eu recebi esse feedback, eu falei, nossa, eu preciso entender como aquela pessoa reage para eu poder acessar ela de uma forma diferente. Então, é um exercício que eu achei muito legal. Ele não é tão difundido assim. Eu fiz a primeira vez ele na faculdade de games. Eu nem sei por que o professor passou isso na época. Mas recentemente eu fiz na empresa e foi muito legal. Então é importante a gente ter essa consciência. E é bem legal, que tem a ver com uma das dicas que eu lembrei que eu daria, mas eu vou concluir a questão dos pais com os filhos, porque aí o pai, quando ele está nessa jornada e ele começa a entender que a frustração anterior de não conseguir estar proficiente tinha a ver com coisas que eram dele, e ele começa a trabalhar isso, ele começa a conseguir desenvolver, aí ele quer que o filho dele passe por essa experiência. Que legal. Porque ele entende. Então, eu acho que o nosso papel como educadores... A gente acabou de falar do propósito, né? Que é você falou de aprofundamento de maturidade. Sim. Né? De ampliação de consciência. Então, o nosso papel é ajudar as pessoas a entenderem
aquilo que não está disponível para quem não é da área e não entende. Então, essa visão de educação integrativa, né, essa visão da educação que inclui o alinhamento do pensar, do sentir e do agir, muitas vezes no dia a dia de um profissional que não é da área, passa despercebido e ele vai estar olhando para o conteúdo apenas. Sim. Porque é o que ele está acostumado. Cumprir a tabela ele vai olhar né? para o curso de robótica apenas, porque é o que ele viu na TV, o que ele achou legal. E ele faz essa decisão com muito amor pelo filho, porque ele quer ajudar o filho dele a ter acesso àquilo lá que ele viu. Se ele não entender é o nosso papel, isso que nós estamos né? conversando, ele não vai ter a confiança, então, de deixar nas suas mãos. Ele vai fazer a jornada inicial de conhecimento e descoberta, vai se conectar com aquilo que tem mais a ver com ele, e aí segue a especialização, porque o que você faz de jornada de descoberta é muito parecido com a jornada de descoberta do propósito. A criança, quando brinca, ela brinca com o que ela gosta. Quando ela enjoa, ela para de brincar. Sim. E geralmente as crianças têm os brinquedos favoritos. Então aquilo está muito conectado com ela. E quando tem irmãos, nem sempre é a mesma coisa. E quando tem família com bastante criança, nem sempre é o mesmo tipo de brincadeira que criança da mesma idade vai gostar. E muito traz a personalidade, né? Traz quem essa pessoa é. Quando ela pode escolher o curso que ela vai fazer, conectado com aquilo que ela mais se identificou, ela tem muito mais motivação. Com certeza, muito mais motivação. Com certeza. E aí, se ela tiver problema, dificuldade, ela vai poder aprender a lidar com eles de uma forma melhor. Então, se eu sou um adulto, preciso, por causa do meu trabalho, falar inglês fluentemente, tenho dificuldade. Se eu tenho uma abordagem que vai ajudar nessa visão de propósito, então, meu propósito não é aprender a língua. Porque estudar não vai ser o meu propósito. Estudar é o quê? Estudar não é divertido para a maioria da população, não né? Então, não é. O propósito é conseguir aquela promoção, conseguir aquela reunião importante, é conseguir interagir, né, com o estrangeiro. O propósito tá lá no sonho profissional dela, tá na carreira dela. E aí aquilo lá que a gente falou, que o propósito ele vai te dar força para passar por essa etapa que você não tá muito afim, mas que é necessária, na verdade. Aquelas frustrações, aquelas barreiras, aquelas crenças limitantes, aquele jeito de estudar que não funcionava, vai derrubando, tudo aquilo né? pode ter a oportunidade de ser transformado, porque o propósito contribui. E aí, claro, aí entra nas metodologias, aí entra os professores, ferramentas. Tudo que a gente tem disponível E hoje, a dica né? que eu ia dar, eu passei por uma experiência faz alguns anos, que a Gabi, nossa gerente pedagógica, inclusive, que me apresentou, que é um jogo. E eu acho que para jovens tal, é sempre muito legal usarmos jogos, porque todo mundo gosta de jogar, né? Sim. Para trabalhar competências socioemocionais. Então, para fazer descoberta tal. E chama Ouroboros. É um jogo de luz e sombra com perguntas. Ele é um jogo para... Eu não sei se tem classificação etária lá, talvez seja para adultos, pelo tipo de pergunta, de profundidade. Mas ele ajuda você a olhar para a sua vida a partir de uma pergunta e dar uma resposta. E a partir da resposta você vai tomando consciência de você mesmo, né? Porque você está entrando em contato com aquilo. E acessa coisas que são consideradas positivas, coisas que são mais obscuras, né? E você vai tendo os 4 elementos, terra, mar, água e fogo. E aí as perguntas vão direcionando a partir daquilo. Então, ajuda a aflorar discussões, ajudar percepções. E aí, se eu estou num grupo e eu percebo que o João é diferente de mim, mas a gente quer colaborar... Se eu quiser exigir que o João vai pensar como eu, não vai funcionar. Não vai funcionar. É o contrário. A colaboração ela é poderosa quando eu respeito o João como ele é, o João me respeita como eu sou, e o nosso propósito, a colaboração está claro e bem definido. Nós queremos construir isso aqui juntos. Eu levo o meu melhor, você traz o seu melhor, como são diferentes, melhores, potencializa a construção. E é uma relação que... Um lado cede até onde dá, o outro lado cede até onde dá, em prol do objetivo principal, né? Eu acho que tem a ver com a questão do propósito para as novas gerações, também é isso. A gente vem de uma geração, igual você comentou, que não está ligada com frustrações, tudo é muito acessível, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, tudo é muito descartável. E aí, quando a gente vai para um contexto de propósito, às vezes, para chegar no seu propósito, você tem que abrir mão de algumas coisas que às vezes você não gostaria de abrir, mas em prol de um objetivo maior, em prol de uma colaboração. Às vezes você tem que dividir esse propósito com outras pessoas e muitas das vezes essa geração não está preparada para desapegar. Elas não crescem com essa habilidade de dividir, de perder, de ganhar, de competir
de colaborar, de dividir as glórias, né, e de assumir as culpas. Então, eu acho que são habilidades que precisam ser desenvolvidas desde cedo, para não gerar aquele adulto que sempre bota desculpa em alguma coisa, que nunca nada tá bom, que sempre quer reclamar e que tá sempre esperando algo do outro. Eu acho que quando o seu propósito tá bem definido, você assume aquilo para si, e você aprendendo essas competências desde cedo, você tá mais disposto a ouvir o outro lado, o que é importante para o outro, e, se for o caso, ceder um pouco da sua parte para vocês darem as mãos e caminharem junto pro propósito, porque o propósito não é um lugar fácil de chegar, né? Então, você vai ter os seus desafios, igual a gente comentou, né? As coisas que você não está muito afim. E se você tá com um parceiro, uma pessoa que te ajuda, quando você tá meio para baixo, essa pessoa é a pessoa que vai te dar a mão e falar, não, ó, nosso propósito tá ali, vamos junto. E aí, um ajuda o outro. Então, eu acho que a questão do propósito compartilhado, eu vejo bastante isso lá na The Future, que eu converso com os professores, né? Muitos deles estão na área da tecnologia e nunca pensaram em dar aula na vida, né? E eu converso muito com eles. Eu falo, eu sei que o sonho de vocês nunca foi dar aula. O meu também nunca foi, nunca passou pela minha cabeça dar aula. Mas o propósito de vocês é trabalhar na área da tecnologia. Esse processo de estar dentro da sala de aula não só vai contribuir com o objetivo final de vocês, como pode ser um dos momentos mais ricos de aprendizagem que vocês vão ter na vida de vocês. Porque vocês estão aprendendo a lidar com crianças. Quem consegue ensinar uma criança consegue ensinar um adulto, né? Você desenvolve habilidade comunicativa muito forte. Então, lá eu consigo mostrar para eles que o momento que eles estão ali dentro da sala de aula é um momento muito importante para eles atingirem o objetivo principal, o propósito, que na maioria das vezes nem está claro na cabeça deles, porque eles estão amadurecendo isso. Só que você mostrar para eles que o que eles estão fazendo hoje é importante para eles construírem o futuro, eu acho que é tão importante quanto você descobrir para onde você quer ir, né? Então, essa questão que a gente comentou de saber compartilhar o propósito, ela é muito importante, porque às vezes você está numa empresa trabalhando, ou você está num trabalho em grupo, que às vezes você não está enxergando que aquilo está contribuindo para onde você quer ir. E é por isso que eu acho que está rolando tanto job hopping, né? Tanto troca de emprego, o cara vai, fica 2 meses numa empresa, vai, fica 3 meses na outra, vai, fica uma semana na outra, fala, não era isso que eu quero para minha vida, não é isso que está no meu propósito. Mas, às vezes, tem o papel do líder também de compartilhar, entender o que o outro quer da vida e falar, olha, aqui na empresa, aqui onde você está, por meio do seu dia a dia, você consegue construir esse propósito. Vamos construir juntos. E aí vem o papel que a gente estava comentando até agora de dar as mãos e compartilhar um propósito, né? Eu acho que essa geração não vem muito preparada para isso. E nosso papel como educador é mostrar isso desde cedo, por meio de trabalho em grupo, competições, colaborações, de que é importante você abrir mão de alguma coisa sua em prol do objetivo maior, né? Então, essa questão da frustração precisa ser trabalhada desde cedo para você desenvolver pessoas mais fortes, né? A questão das competências que você falou, liderança, não existe um líder que não seja servidor. Né? O líder, ele tem que abrir mão de muita coisa, ele tem que assumir o erro dos liderados e, muitas vezes, ele tem que dividir a glória. Então, quando tudo dá certo, o prêmio é de todos. Quando tudo dá errado, eu sou o culpado, né? O líder de verdade, ele é assim, ele assumiu o risco. Então, acho que a gente trabalhar essas questões socioemocionais direcionadas para o propósito desde cedo, em todas as etapas da vida, acho que existe a forma de fazer isso com criança, existe a forma de fazer isso com adolescente, com adulto, com jovem adulto, com adulto mais maduro. Então, eu acho que todas as etapas da vida dá para serem trabalhadas. E só contribuindo, né? Tudo isso, que eu também falaria como dica, eu dei a ideia dos jogos, né? O jogo ali tem perguntas justamente porque ele habilita respostas que abrem conversas. Então, conversar é muito importante. Então, tem muito dia a dia, de muita rotina de empresa, ou de escola, ou de família, que não existe o tempo para conversa. Entendi. Então, aí você sentiu,
Você sentiu alguma coisa que ficou incomodado, mas você não tem espaço para conversar sobre isso. E aí vai acontecer de novo, e você vai ficando cada vez mais incomodado, a força desse incômodo vai crescendo, e é uma coisinha tão simples às vezes, que a falta de tempo de olhar para aquilo e poder conversar e entender é que não desenvolve. Porque o desenvolvimento emocional, ele tem que ser trabalhado na empresa, na família, na escola, e aí precisa olhar para ele. É que a gente tem essa dimensão, né? Como a gente ficou muito focado no externo, até hoje, assim, hoje, claro, saúde mental é mais falado, hoje trabalhos psicológicos já são mais normalizados, mas até hoje ainda existe um estereótipo de que falar de doença mental é uma culpa da pessoa. Muitas outras doenças é uma doença que você teve e todo mundo fica triste por você. Sim, doenças aparentes, digamos assim, né? Doenças físicas. Agora, as mentais têm um estigma ainda, então a gente precisa tratar isso de uma maneira mais integrativa, né? Porque, assim, se a gente não tiver espaço para... Você falou do adoecimento, né? Quando a gente tem doenças que a gente sabe que podem acontecer se a gente não fizer tal coisa, para preveni-las, a gente faz atividade física, a gente faz uma alimentação melhor. E o que a gente faz, então, para evitar que eu tenha um ambiente familiar, educacional, de alto estresse, de alta ansiedade, de levar a uma depressão, levar a um burnout? Como é que eu consigo ter espaço para que conversas possam contribuir para que isso fique dentro de uma zona mais adequada e não extrapole uma zona mais inadequada, porque é piscar e você cruza a barreira. Sim. Então, estar atento, né? Estar com a colaboração dos outros que podem conversar sobre isso, porque quase não tem espaço, às vezes, para conversar sobre isso. Se você tem um comportamento inadequado, todo mundo vai falar nas tuas costas. Mas na tua frente é difícil, porque fica esse tabu, né? Como é que eu vou abordar isso com ele? E justamente tinha que ser o contrário, né? Se começar a construir esse ambiente, por isso que o pilar ambiente é muito importante. E se a gente começa a construir esse ambiente de colaboração verdadeira, e se o propósito está muito claro e forte, aí eu vou sentir onde o espaço para poder levar para você a conversa sobre o comportamento inadequado. Se ele nos dificultar no propósito, porque o propósito é comum. E aí você está tendo um comportamento e quando você olhar, você até falou que você gosta, né? Quando você olha alguém falando, João, mas por que você faz isso? Isso atrapalha a gente a conseguir isso. Você mesmo vai olhar assim e falar assim, nossa, não tinha percebido? Porque muitos comportamentos nossos são automáticos. Sim, não é que a gente faz porque a gente quer. Sim. É porque a gente sempre acostuma fazer assim. Aí você fala, nossa, você tem razão, isso não me ajuda a conseguir o meu propósito. Vamos corrigir, né? Eu vou tentar melhorar isso. Aí você coloca lá a gente chama de navegação. Então a gente coloca lá na navegação e a gente começa a navegar. Por que a gente coloca em navegação? Para não ter aquela ilusão, igual o aluno adulto que eu te falei, né? Chega um aluno adulto frustrado. E ele já tentou várias vezes, não conseguiu. E ele chega num nível muito básico. E ele tem uma reunião que é muito importante e exige um nível muito alto. Não dá para criar ilusão que 2, 3 meses eu estou lá. Sim. Então, a gente passa por isso lá também, sim. Então, para ajudar, qualquer desenvolvimento vai ter uma linha do tempo. Então, como é que a gente constrói? Uma navegação. Então, quando eu tiver que desenvolver uma habilidade comportamental, o mais importante é que depois de um ciclo de uma navegação de 1 mês, eu esteja um pouquinho melhor naquele comportamento que eu estou trabalhando. E no outro ciclo, um pouquinho... Que aí vem o resultado, né? Sim. E eu passei por isso, por exemplo. Você deve ser parecido. Nós, empreendedores, somos da ação, da execução. Então, isso é da minha natureza. Assim, eu não preciso pensar para fazer alguma coisa, para resolver alguma coisa, quando está lá na minha frente e precisa. E falo demais, né? Dá para perceber você. Nós falamos. Professor ainda. Então, a dificuldade de ouvir era muito grande para mim. Então, na minha primeira crise de liderança, uns 10 anos atrás, nesse joguinho, era parecido. Era uma avaliação 360 graus com uma coach comportamental, que ela foi ouvir os meus liderados para a gente poder fazer o meu desenvolvimento. E aparecia muito isso, que eu não sabia ouvir, né? Entendi. Mas como você ouvir, né? É difícil, é um baque, né? Não, mas é claro que eu achava que eu sabia ouvir, porque eu sempre fui, né, uma pessoa atenta e tal. E aí você vai aprofundar para entender.
E aí é um hábito de você querer resolver logo. Então a pessoa começa a falar, você acha que entendeu, que ela já vai para ação para resolver. E era um comportamento automático. E aí você acha que muda de um dia para o outro? Não. É um trabalho de longo prazo. Sim. E aí eu fui fazer várias atividades para estimular a escuta, inclusive podcast. Antes disso eu não ouvia podcast, depois eu comecei a ouvir podcast, que você tem que falar em silêncio, ouvindo, entendendo, fazendo sentido. E hoje não me considero proficiente, eu acho que eu nunca vou chegar num nível... Sempre tem como a gente mas melhorar, assim, né? eu tenho apreciado hoje ouvir, escutar, então tem hora que me dá muito prazer estar lá numa conversa e ficar só ouvindo, vendo as pessoas se colocarem. Observando, eu não né? tinha prazer antes nisso. Começou como um esforço. E depois que você vai desenvolvendo a habilidade e ela passa a ser sua, aí você chega num nível muito mais gostoso até, né? E veja, é uma transformação. Eu acho que isso é o importante, né? Porque ao longo da vida nós temos oportunidades de aprender várias coisas. E à medida que a gente aprende a ser melhor, diferente, a gente está evoluindo. Sim. E é um propósito, né? Um propósito de vida é a gente poder evoluir nela, né? E, inclusive, ontem no evento, teve lá acho que foi o Fórum Econômico Mundial que citou as 10 habilidades mais necessárias no mercado atualmente. E uma delas, acho que estava em 5º lugar, se não me engano, é aprender a aprender e aprender a desaprender, né? Então, coisas que a gente fez desse jeito a vida inteira, a gente tem que colocar ali a humildade de desaprender aquilo, não é mais desse jeito, vamos aprender um jeito novo de fazer. E aí, quando você está com o objetivo final ali, o propósito bem definido, esse processo de dor, né, que a gente tem, né? Fiz assim a vida inteira, sempre deu certo. Ele é diminuído, né? Você acha que a questão do propósito, ela faz a gente exercitar um pouquinho a humildade também, de saber que nós não somos donos da verdade, que o mundo muda, que a nova geração agora está entrando para o mercado de trabalho e que não adianta a gente ficar brigando com eles, e sim entendendo e nos adaptando à empresa, lógico, dentro do limite, né? Porque senão vira bagunça, mas adaptando alguns processos, adaptando algumas coisas em prol do seu propósito. Então, esse processo de dor, de abrir mão de alguma coisa, eu falo porque lá a gente sempre teve trabalhos aos sábados, inclusive é o dia mais lotado de turmas, né? O dia mais concorrido. E a gente sempre teve eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre trabalhei sábado, domingo, nunca tive muito dia da semana para trabalhar. E na minha cabeça sempre foi, não, quem quiser aqui vai ter que trabalhar todo sábado. E aí eu tava tendo dificuldade com a nova geração, de que, não, sábado é importante, qualidade de vida, saúde mental, essa coisa toda. E aí eu tive que dar o braço a torcer da gente colocar lá um rodízio semanal, um rodízio mensal de cada um folgar num sábado diferente, para poder fazer uma viagem ali com a namorada, com o namorado. Então, assim, eu tive que, num processo de dor, do tipo assim, não, quer trabalhar aqui, vai ter que ser desse jeito. Eu tive que olhar para dentro e falar, não dá para ser mais desse jeito. Não é todo mundo que é igual ao João, que é doido por trabalho e é desse jeito. Não, vamos ouvir, galera, desse jeito melhora, beleza, vamos continuar. Então, são adaptações que a gente vai fazendo, ouvindo cada um dos lados, abrindo mão de uma coisinha aqui em prol do objetivo maior, né, que é atender ali os alunos, transformar eles por meio da educação. Então, acho que o propósito facilita nesse processo de dor ali, de você abrir mão de uma coisinha ou outra para chegar no objetivo final. E acho que encaminhando aí para uma conclusão do nosso podcast, vou trazer uma reflexão aqui, daí se você quiser complementar, fica à vontade. Fazendo um resuminho de tudo que a gente conversou. Acho que a questão do propósito, então, que a gente comentou, ela é não só muito importante, como eu diria que essencial para uma pessoa poder passar pela vida transformando outras vidas. Senão fica acho que uma passagem muito superficial, né? Nesse planeta, que é uma passagem super, super curta. Mas a gente precisa ter ali o equilíbrio, igual você comentou das novas gerações, de exercitar essa questão também da frustração, de saber abrir mão, saber desenvolver a habilidade de frustrações, de compartilhar, de colaborar em prol do objetivo principal. Entender
que propósito não significa só fazer o que gosta, só trabalhar com o que gosta. E também ter esses momentos de autoconhecimento, de diálogo, de saber ouvir o outro, saber ouvir crítica, receber crítica e saber abrir mão dos momentos ali, de coisas que às vezes são importantes pra gente, mas que o outro quer que seja feito de uma outra forma e compartilhar o propósito por meio de cada um ceder alguma coisa e dar a mão junto e caminhar junto. Então, se você quiser concluir, complementar aí essa visão em relação ao propósito, fica à vontade. É o que me veio à mente, assim, ouvindo você falar, e já que você trouxe a questão de juventude também, das mídias sociais, né? E dessas conexões todas que você fez no fechamento, é talvez um convite, né? Para que a gente reflita mesmo, na medida do que a gente conseguir, claro, né? No ser, que a gente possa ter coragem, porque é um ato de coragem você ser quem você é. E que a gente possa ser corajoso para garantir essa escolha e evite a cilada do parecer ser aquilo que não é, porque é o que todo mundo quer ver. E aí esse parecer você não sustenta por muito tempo. É muito dolorido, pesado, né? Ficar fingindo o tempo todo ser uma pessoa que você não é. E eventualmente vai trazer uma dor muito maior do que aquela de olhar para si, como você é, conseguir acolher o que você gosta e o que você não gosta e poder aí traçar um plano para poder mudar, porque a gente consegue mudar. O ser humano, ele é... Sim. O maravilhoso do ser humano é que ele aprende o que ele quiser. Então, se você tiver algo em si que você queira evoluir, transformar, mudar, você vai conseguir. Mas você tem que primeiro querer. E para acessar esse querer, é essa dimensão interna do ser. Né? E quando nós vamos para qualquer coisa da vida, para a escola, para o estudo, para o trabalho, com essa dimensão fortalecida, que tem muito aí das competências socioemocionais, né, comportamentais que a gente falou, mas quando a gente está forte por dentro, aí a gente vai conseguir lidar melhor com qualquer dissabor, qualquer divergência, qualquer coisa que aconteça no dia a dia. E lutar pelo propósito que a gente carrega fica mais possível, porque nós estamos firmes lá, estamos fortes, estamos inteiros dentro para lidar com aquela situação adversa que está lá fora. E a gente consegue ter essa consciência do que sou eu e do que é o mundo. Porque eu não estou querendo parecer ser algo que o mundo me pede, me cobra, e que eu não sou. Porque o mundo vai exigir que você mude toda hora. Isso não é de hoje, sempre foi assim. É que hoje é mais exacerbado, Sim. porque hoje tudo é muito mais rápido, né? Hoje é uma outra velocidade do mundo, Sim. e disposições todas, né? E que gera uma complexidade maior. É mais difícil viver hoje. Eu acho que é mais difícil viver hoje do que era você está muito mais exposto, antigamente, né? para algumas questões, e para outras é muito mais delicioso viver hoje, com tanta modernidade, conforto, né, praticidade para o dia a dia que a gente tem, que nós não tínhamos antes. Então não vai ter como comparar coisas que são diferentes dessa natureza, né? Sim. O importante é entender que hoje é mais complexo, que hoje é diferente, e como a gente traz essa visão, né, de uma cultura inovadora humanizada para a vida. Porque inovar é você conseguir resolver problemas, resolver dores que vão gerar impacto, que vão gerar resultado. Exatamente. Então, se eu estou aqui vivendo com um cenário de dor, como é que eu crio uma forma de solucionar esse problema, inovando na minha vida, né? Fazendo coisas que eu não fazia antes para lidar com ela, para que ela possa ser resolvida. E aí a gente começa a ter essa postura mais aberta para a vida, porque a gente está recebendo o que ela traz como vem, bom e ruim. Né? E aí a gente ressignifica até mesmo o ruim, porque o ruim pode trazer junto com ele muitas oportunidades de aprender Exatamente. a lidar com aquilo e superar e ficar bom, né? Sim. A gente evolui muito no estresse, né? Então, vem um desafio, uma dificuldade, alguma coisa que não estava sendo esperada, a gente tem uma capacidade muito boa de nos adaptarmos, aprendermos alguma habilidade nova ali para resolver aquele problema. Então, é igual você falou, a forma como a gente encara as dificuldades, os desafios e as coisas boas também. Eu acho que a gente tem que aprender a tirar um momento de comemorar, celebrar. Sim. Porque nesse mundo também corrido, a gente já conquista um negócio e já está pensando no outro. Já conquista um negócio e já está... Você sabe que, inclusive, essa semana, na revista Bem-Estar, do Diário da Região, eu escrevo a coluna Mentoria. E o tema dessa semana foi o poder das celebrações, porque o pessoal perdeu... Eu vou ler, porque eu preciso disso, eu tenho essa tesão dificuldade. de comemorar um passinho. Sim, eu tenho essa dificuldade. Um passinho, gente, é algo extraordinário para poder estar mais perto de onde a gente quer chegar. Sim. E se a gente for só comemorar quando estiver lá no topo,
talvez a gente não Às tenha vezes fôlego para chega, né? chegar. Exatamente, a gente não... É muito legal isso, esse assunto que você trouxe, porque eu tenho essa dificuldade, assim, exacerbada. Eu estou sempre olhando pro próximo projeto, pro próximo cliente. Então, entrou um cliente, teve matrícula, teve um cliente novo, eu já comemoro já falando, e aí, tem mais alguém para entrar? Então, é uma habilidade também que precisa ser desenvolvida, porque senão a gente não consegue chegar no objetivo, não tem fôlego. Se é só pancada, se é só trabalho, se é só obrigações, não tem nenhum alívio ali no meio de comemoração, de celebração, de enaltecer a galera que ajudou a conquistar aquilo, né? Reconhecimento. Primeiro que você perde os seus parceiros que estão te ajudando a chegar lá, né? Porque a galera vai falar assim, nossa, a gente conquista, luta e não tem um reconhecimento, então vou sair daqui. Eles também precisam desse fôlego para chegar, né? Ajudar a empresa, ou você, ou o seu propósito, esse propósito compartilhado a chegar lá. Então, essa questão da celebração também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida desde pequeno também. Porque nessa geração que está tudo muito fácil, tudo muito acessível, não tem muito essa... Conquista. Essa conquista, exatamente. É tudo muito rápido. Enjoei, troca. Quebrou, compra outro. Você não quer mais ser meu amigo? Tem um aplicativo aqui, tem mais 2 mil seguidores aqui que podem ser meus amigos. Então, acho que essa celebração, esse momento de partilha... ele não só é importante, como ele é necessário para a gente cumprir o propósito. Acho que era o que faltava a gente falar para fechar com chave de ouro. Exatamente. Maravilhoso, João. Muito obrigado, viu, pelo convite, pelo papo. Estou muito feliz de estar aqui no podcast do NEP e que seja sempre muito, muito rica as trocas que você faz aqui. Muito obrigado, Daniel, pelo seu tempo. Eu acho que foi um papo incrível. A gente não ficou só no propósito, a gente trabalhou outros pilares. Que também estão lá nos seus livros, que são pilares, diria, essenciais para qualquer pessoa, não diria só para empresário, só para adulto. Acho que adolescente também consegue pegar aquilo e transcrever isso para a vida do dia a dia dele. Então, eu acho que são pilares incríveis, sensacionais. Se você quiser, no final, aí fazer um resuminho deles... Então, eu agradeço o seu tempo, eu acho que foi uma troca muito rica, eu sei que sua agenda é bem apertada, agora Ponte Rio Preto, Florianópolis, consegui pegar um tempinho aqui em Rio Preto, então agradeço o seu tempo, sua parceria, desde sempre também, aí há uns 5, 6 anos, você sempre se colocando disponível para conversar, para interagir, para ajudar, para colaborar, né? Que eu falei lá no começo, você é referência em colaboração, inovação também para mim. Então, para mim, ter você aqui nesse podcast aí, partindo para o encerramento do ano, a gente poder fechar o ano aí com essa chave de ouro, para mim está sendo uma realização muito bacana. Que bonito, João. Obrigado pelo carinho. Para poder encerrar, então, eu vou colocar aqui as minhas redes sociais. Quem quiser, às vezes, continuar o papo, perguntar alguma coisa, saber sobre o livro. O meu Instagram é @mentordanielrodrigues. E lançamos ontem o site www.culturainovadorahumanizada.com.br, que tem os livros lá disponíveis e também um pouquinho sobre os 6 pilares, e www.cclnet.com.br, que é o site da CCLI, Consultoria Linguística, para conhecer um pouco do trabalho, né, dessa visão de educação aplicada a idiomas que a gente faz e que dá para mim essa oportunidade de aprender tudo isso que eu aprendi para compartilhar aqui, porque quando eu comecei a empresa eu não sabia nada disso. Exatamente. Foram os desafios a gente vai bater na cabeça, né? a aprender. Espero ter contribuído. Muito obrigado. Com certeza contribuiu. Eu estou muito feliz com esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas, convidados, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer a CIRP e o núcleo das escolas particulares que me deu essa oportunidade de fazer esse projeto. Um abraço e até a próxima.